Então, quando a gente vai para qualquer comunidade, entre qualquer povo, nós não devemos ir somente evangelizar, mas essa evangelização pioneira precisa estar fortemente ligada a um projeto de plantio de igrejas. E muito interessante é que o Senhor Jesus não estabeleceu em nenhum dos evangelhos, ele nunca deu essa ordem, plante igrejas. Mas a ordem que o Senhor Jesus disse foi: façam discípulos de todas as nações. Então nós entendemos que a metodologia de Jesus Cristo para que igrejas sejam plantadas é o discipulado. Se alguém quer plantar igrejas saudáveis e usando a metodologia de Jesus, então foque o seu esforço de plantio de igrejas no discipulado. Se você for acrescentar outra metodologia, veja se tem respaldo bíblico, mas nunca pode, a metodologia de Jesus, que é o discipulado, nunca pode ser substituída por nenhuma outra metodologia, por nenhum modismo, por nenhuma descoberta dos doutores em crescimento de igreja. O método do Senhor Jesus é insubstituível. Nós fomos chamados para plantar igrejas ao redor do mundo, entre todos os povos, através do discipulado. Agora, no nosso mundo, quando a igreja já cresceu, está presente em todos os continentes, na maioria absoluta das nações, mas quando nós olhamos para as estatísticas, embora a igreja tenha crescido muito e tenha alcançado novos espaços ao longo dos séculos, nós nos entristecemos, porque nós não cumprimos o nosso papel de casa como deveríamos, nós não fizemos o nosso dever de casa como deveríamos. No mundo hoje há mais de 4.000 povos não alcançados. Aqui no Brasil nós temos cerca de umas 100 tribos indígenas ainda não alcançadas. Aqui no Nordeste nós temos 58 tribos indígenas, das quais 29 não foram alcançadas ainda pelo Evangelho. E dessas 29, 12 não possuem nenhum trabalho missionário para alcançá-las. Esses povos que não existem, além de não ter igrejas, além de não ter crentes, não têm nenhum trabalho missionário para alcançá-las, são chamados os povos não engajados. Por que essa terminologia? Porque não há nenhum trabalho missionário engajado no meio daquele povo para levar até ele o Evangelho. Então aqui no nosso Nordeste são 12 etnias indígenas não engajadas. Irmãos, isso para nós é uma vergonha. Nós não podemos continuar com esses números que nos envergonham. A Igreja Evangélica Nordestina é uma igreja grande. Nós somos uns 55 milhões de nordestinos. Estamos aí talvez na faixa dos entre 16% a 20% da nossa população. Ou seja, nós estamos aí por mais ou menos 10 milhões de crentes aqui no Nordeste. 10 milhões de crentes. E no coração do Nordeste ainda existem 12 povos indígenas não engajados. Isso é uma vergonha, irmãos. Nós precisaríamos somente, digamos que uma igreja só não tenha recurso suficiente para enviar um time de missionários para alcançar um povo. Se nós fizéssemos consórcios de 3 igrejas para alcançar um povo, nós precisaríamos somente de 36 igrejas comprometidas a alcançar os povos não engajados do Nordeste. Aquela igreja que tem capacidade de sustentar um casal de missionários, ela só com os seus próprios recursos, nós precisaríamos somente de 12. Nós estamos aqui no Nordeste há mais de 130 anos. E ainda nós não conseguimos evangelizar nem todas as tribos indígenas do Nordeste. Isso é uma vergonha, irmãos. Os ciganos, mais ou menos 300 mil ciganos, 2% deles conhecem a Jesus. As comunidades quilombolas do Nordeste, mais ou menos 2.000.
pelo menos umas 500 delas, ou talvez um número próximo de 1.000, não seja alcançado pelo Nordeste. A Juvep fez pesquisa em todas as comunidades quilombolas daqui, do estado da Paraíba. São 43 ou 44. A metade não é alcançada pelo Evangelho. E se nós formos falar dos ciganos, você gosta de cigano? Certa vez, 15 anos atrás, estava pregando aqui na Vinac, uns 10 anos. Aí falei sobre os ciganos. Aí no outro dia uma irmã me procurou com os olhos marejados e disse: irmão Sérgio, louva a Deus porque o irmão falou aquilo. Eu detestava cigano. Se eu passasse numa rua, tivesse cigano numa calçada, eu virava para outra calçada. E tem gente, irmãos, tem crentes que vivem com esse pecado no coração. Não gosta de cigano, tem preconceito com cigano. Ah, não, porque cigano dizem que rouba crianças, cigano é trapulineiro, gosta de enganar. E eu dizia, em qual família não tem gente assim? Na minha e na sua família. Tem gente na sua família que você não confia 10 reais. E na minha família tem também. Então, gente assim, não é somente nos ciganos, não. É nas nossas nobres famílias também. Agora, o povo de Deus não pode discriminar ninguém. No seu coração deve arder uma paixão, um desejo incontido de que a graça de Deus alcance também as comunidades ciganas pelo Brasil afora. Ciganos, irmãos, menos de 2% deles conhecem a Cristo. Menos de 2% deles conhecem a Cristo. Depois desses dados, desses números, né? Eu gostaria de perguntar a você. Em contraste com essas estatísticas vergonhosas, nós temos nas nossas maravilhosas cidades, como Campina Grande, onde eu moro, João Pessoa, nós temos ruas, somente naquela rua tem mais igrejas do que em todo o município do Sertão. Escute o que eu vou dizer e entenda. João Pessoa não necessita que nenhuma igreja de fora mande plantadores de igreja para plantar a igreja em João Pessoa, porque as igrejas que tem na cidade, os crentes que tem na cidade já está em número suficiente para evangelizar toda a população da cidade sem precisar de ajuda de fora. Aí você diz, mas irmão Sérgio, então ninguém pode ir de fora plantar novas igrejas em João Pessoa? Pode, a porta está aberta. Quanto mais igrejas, amém, melhor. Mas existe uma necessidade real, estatisticamente falando? Não. Não. Aí alguém vem lá de São Paulo plantar a igreja de João Pessoa e diz, eu estou num trabalho missionário. Quem disse? Quem disse que João Pessoa é campo missionário? O jogador de futebol trabalha no campo de futebol. O jogador de tênis trabalha no campo, na quadra de tênis. O missionário é um profissional que trabalha no campo missionário. Então, aquele missionário que não trabalha em campo missionário, ele não está no pleno exercício da sua profissão de missionário. Ele pode estar plantando igreja em João Pessoa, mas ele não está fazendo o trabalho missionário porque João Pessoa não é campo missionário. O que é um campo missionário, meus queridos? Campo missionário são aqueles lugares aonde a ausência de igrejas e de cristãos genuínos, ou lugares aonde a presença de igrejas e de cristãos genuínos é insignificante, é insuficiente. São campos missionários. Aí, eu pergunto para você, qual é o tipo de missionário mais relevante, mais necessário para atender as principais necessidades espirituais do mundo de hoje?